Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. Eu gostaria brevemente neste vídeo estar compartilhando com você uma reflexão para as nossas vidas. E essa reflexão ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Neste capítulo vai discorrer tudo sobre a vida de Geazi. E é sobre ele que eu quero falar para você um exemplo para nós tomarmos para a nossa vida. Como todos sabem, Geazi era servo de Eliseu, como Eliseu foi servo de Elias, e ele se tornou um grande profeta usado nas mãos do Senhor. E Geazi não era diferente. Geazi também, ele ocupava o mesmo lugar que Eliseu ocupou na vida de Eliseu. Porém, com uma diferença muito grande. Nós vamos ver, estudando, de que Geazi ele não tinha o mesmo espírito de Eliseu. Nós vemos isto porque quando a mulher, a sunamita, teve seu filho morto e ela foi até procurar Eliseu, porque foi Eliseu que orou e profetizou e ela teve o filho, quando ela chegou até Eliseu falou para o seu servo Geazi, olha, vai até a mulher que ela está aí, saber o que está acontecendo, o que ela tem. E ele foi. Só que a mulher não aceitou falar com ele. Não, a mulher percebeu que nele não havia o mesmo espírito, talvez. Porque o negócio dela era com Eliseu. Mas acredito eu que se Geazi tivesse o mesmo espírito, essa mulher iria sentir que poderia confiar nele. Mas ele não tinha. E o que eu acho interessante é que Geazi teve uma grande oportunidade. Ele teve tempo, oportunidade e ocasião para ser um grande profeta, um grande homem de Deus. E não foi. E eu tomo isso para a minha vida, muitas vezes eu desperdiço oportunidades valiosas de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa útil, de ser uma pessoa abençoada por Deus, porque eu não aproveito as oportunidades. Eu não aproveito o tempo que Deus está me dando para servir a Ele, para ser fiel a Ele, para fazer o bem para os meus irmãos, para aqueles que me rodeiam. Não, antes eu deixo aflorar em mim um sentimento de ambição. E o sentimento de ambição, ele impede que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. É o que nós vemos na vida de Geazi. Por quê? Porque quando Naamã foi para ser curado, ele procurou Eliseu e Eliseu não pegou nada. Eliseu falou, não, eu não tenho nada para dar de mim mesmo. É Deus quem vai te curar, que te curou. Eu não posso pegar nada. E ele dispensou. Mas naquela ocasião, Geazi deixou aflorar a ambição e correu atrás dele, de Naamã, e mentiu, dizendo que o senhor dele, no caso Eliseu, havia pedido alguma coisa pela cura de Naamã. E era mentira, porque a ambição nos cega. Quando vemos algo que não é nosso e desejamos, aquilo nos cega e nos impede de ver o que Deus tem coisas maiores para nós. Geazi era para ser registrado na Bíblia como um grande profeta, como foi Eliseu e como foi Elias. Ele tinha tudo, ele estava sendo preparado para isso, mas antes ele escolheu o lado errado. E o interessante, queridos amigos, é que ele estava no lugar certo. Ele tinha o privilégio de estar constantemente com um grande homem de Deus. Ele via os milagres, ele via Deus usando, ele via Deus usando a boca do profeta, as mãos do profeta, a vida do profeta. Ele via o poder de Deus na vida do profeta, mas ele estava cego. O espírito de Geazi não era o mesmo espírito de Eliseu. O espírito de Eliseu não era o que estava em Geazi. Então não adianta. Não adianta. Se a pessoa não reconhecer isso, não há crescimento. E nós vemos que Eliseu, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, nós podemos perceber que ele não observou isso. Não, ele não observou isso. Ele estava treinando. E assim muitas vezes que acontece. Ele estava treinando Geazi para ser seu sucessor, assim como ele foi de Elias. É isso que nós vemos nos nossos dias, A religiosidade,
aquele fanatismo, muitas vezes nos impede de viver verdadeiramente uma comunhão com Deus. Não é o ir e vir para a igreja todos os dias, cumprir aqueles compromissos diários na igreja, não é ocupar uma cadeira, ocupar vários trabalhos, vários cargos, se encher de responsabilidade, que vai fazer com que eu tenha o mesmo espírito que Deus deseja para nós, que é o Espírito Santo de Deus, puro e santo nas nossas vidas. Que nós não venhamos, que nós venhamos observar Geazi, mas não venhamos pegar esses exemplos para nós, não. Que nós prestamos atenção em Geazi, que teve toda uma chance, uma oportunidade de ser um grande homem de Deus. E hoje nós estarmos falando dele como uma bênção. Que o homem que operou milagres, homem profeta, poderosamente usado como foi seu Senhor e como foi Elias. Mas infelizmente a ambição, a mentira, ele não era convertido. Ele não era convertido, ele passou um tempo na companhia do profeta, vendo um bom exemplo, mas o espírito não era o mesmo. Não podemos esquecer que quando a mulher disse que seu filho estava morto, Eliseu falou assim, olha, mandou o servo dele. Ele deu autoridade para o servo dele. Olha, leva o meu cajado e leva a minha capa. Mas não era dele. O espírito, o poder não estava nos objetos. O poder tem que estar na vida do homem, da mulher consagrada a Deus. É individual, é íntimo, é uma coisa individual, é só minha, é só sua. Eu posso ter uma aparência de cristão, mas o que vale é o Espírito que habita em mim, se é um Espírito da verdade. E a Bíblia vai falar que ele foi, nada aconteceu. Ele fez exatamente como o profeta Eliseu falou, mas o menino não ressuscitou. Por quê? Porque o espírito de Eliseu não era o mesmo espírito puro e santo, era contaminado. É por isso que nós não vemos Deus na vida de muita gente que se diz cristão. É por isso que nós não vemos fruto na vida de muitos que andam dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, com a sua roupinha bonita de crente, seu cabelo bonito de crente, julgando as outras pessoas pela sua aparência. E nada acontece, não há fruto, porque é um espírito de enganação, como havia na vida de Geazi. Não esqueça, guarde esse nome, leia 2 Reis capítulo 5, para você não cair no mesmo erro. Se você se identifica com isso, corra aos pés do Senhor. Se conhece alguém assim, ore para que Deus tenha misericórdia, para que haja em todos os nossos irmãos e irmãs o mesmo espírito que houve em Eliseu, que é o espírito da verdade, o espírito de Deus. É aquele que quando eu oro acontece, é quando eu louvo acontece, é aquele que quando eu prego acontece, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Que Deus abençoe você, meu amado, e até a próxima.